E Lula está neste momento reunido com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Ele chegou ontem a Washington. É a primeira visita oficial do petista ao país desde a posse. Segundo Itamaraty, temas como comércio e investimentos, transição energética, redução da fome e da pobreza e segurança alimentar devem ser discutidos. Mais cedo, Lula se encontrou com o senador norte-americano Bernie Sanders. No Twitter, Sanders escreveu que conversaram sobre a importância da defesa da democracia, o avanço dos direitos trabalhistas e a questão climática. Agora eu vou pedir ajuda aqui para os nossos correspondentes nos Estados Unidos, aqui de Oeste Sem Filtro, o Coronel Gerson. Como foi a repercussão aí da chegada do presidente Lula aos Estados Unidos? Na verdade, ele faz uma comparação, né? Ele faz questão de continuar falando muito do presidente Bolsonaro, e isso é muito semelhante ao que aconteceu aqui nos Estados Unidos também, que ficaram meses e talvez até mais de um ano em que a mídia ficou órfã daquelas pautas que passavam o tempo todo criticando o presidente Trump e continuaram falando do Trump depois da posse do presidente Biden. Eu costumo dizer que o Brasil ele vive numa defasagem ali de 2 anos de tudo que acontece aqui nos Estados Unidos já há bastante tempo. Não é só agora, quando há essa comparação entre o 6 de janeiro e o 8 de janeiro brasileiro. Até porque, se nós observarmos nas mídias sociais, havia uma preocupação dos manifestantes no Brasil exatamente de não se manifestar lá na Praça dos Três Poderes para não cair na armadilha do 6 de janeiro dos Estados Unidos. Então, há uma consciência de que é uma evolução natural. Eu digo que o presidente Lula, ele vive alguma coisa que eu e o Augusto Nunes vamos nos lembrar bem. E você e a Ana Paula, né? Paula e Ana Paula mais jovens, talvez não lembrem, mas existia uma propaganda de uma vodka que dizia o seguinte: eu sou você amanhã. Eu digo que o Lula é o Biden de amanhã. E por que eu digo isso? Porque há muitas semelhanças, não só porque são os dois presidentes talvez mais velhos em exercício hoje em países democráticos, né? Mas também pelo fato de Biden reunir uma frente de globalistas com socialistas, com ativistas de esquerda do Partido Democrata que fizeram uma grande aliança para derrubar o presidente Trump, e essa aliança é de muito difícil administração e está dando o governo Biden na lama. É de muita dificuldade a administração do Biden, que só não sofrerá um processo de impeachment atrás do outro, porque a opção seria Kamala Harris, que é a sua vice, que pode ser pior do que foi Dilma Rousseff no Brasil. Então, hoje, nos Estados Unidos, nós percebemos que há um desgaste do governo Biden porque ele teve que vamos dizer assim, agradar a essas diversas frentes. E não é por acaso que o presidente Lula já está na sua agenda de encontrar com Bernie Sanders, que é o maior representante do socialismo aqui nos Estados Unidos. Sim, aqui nos Estados Unidos nós temos grupos comunistas, socialistas, e o Bernie Sanders é aquele que, quando ele celebrou quando Lula foi solto, e nas suas redes sociais disse que ali poderia surgir a possibilidade de Lula voltar ao poder. E ele realmente profetizou e aconteceu. Então Lula está aqui, mas eu só quero lembrar uma questão e eu deixo para a semana que vem a gente ver se eu tenho razão ou não. Amanhã o presidente Bolsonaro fará um evento aqui em Boca, na minha cidade. E esse evento será transmitido para vários países em tempo real. Poucas pessoas sabem, mas haverá transmissão ao vivo para Portugal, Espanha, Canadá. Vários países estarão transmitindo. E para vocês terem uma ideia, eu fui ao evento em Orlando para assistir e não cabia tanta gente, ficou tanta gente de fora que aqui em Boca tiveram que arrumar um local que coubesse mais de 1.000 pessoas. E não há mais nenhuma possibilidade de ir a esse evento. E será transmitido, inclusive, em academias de ginástica. Eu imagino que a repercussão desse evento de amanhã do presidente Bolsonaro, a despeito da mídia, da CNN, já ter entrevistado Lula, etc., ela será maior do que aquilo que o presidente Lula veio fazer aqui. Seja na área de meio ambiente, seja nas discussões mais midiáticas ali de tentar um alinhamento ideológico.
mas na realidade essa visita sequer foi precedida de uma preparação técnica, como deveriam ser as visitas diplomáticas. Diga lá, Augusto. Eu só lembro que o Lula vai piorando, né? Agora ele já era muito ruim. Na primeira passagem dele pelo poder, num dia, agora não me lembro, quando estava em curso a crise econômica provocada por aquele problema imobiliário lá dos Estados Unidos, que o Lula disse, não vai chegar aqui a crise, aqui vai chegar como uma marolinha. Tá? Aí ele contou que ele ligou para o Bush, ele falando. Aí eu acordei, meio invocado, eu liguei para o Bush e falei, ô Bush, segura aí essa tua crise aí que não pode atravessar o Atlântico não tenho nada com isso. Aí eu só perguntei o seguinte, né? Como foi essa conversa se o Lula não fala inglês, nem o Bush entende português? Quer dizer, ele deu alguma bronca que o Bush não entendeu, não é, ou foi bravata e mentira? Claro que é essa a opção correta, né? Agora, lá vai o Lula com a Janja, está em todas, né? O Biden já não está notando com quem conversa, então para ele, se vem um casal, vem um só o marido ou só a mulher, é a mesma coisa. Mas o que ela está fazendo lá? O que ela está fazendo lá? Para conhecer o local, conhecer isso aí, não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Tomara que o casamento dê. A dupla não vai funcionar. E antes de passar para a Ana, vamos ouvir um trecho do que Lula disse há pouco ao presidente Joe Biden. Eles estão reunidos nesse momento na Casa Branca. O senhor sabe que o Brasil ficou 4 anos se auto-marginalizando. You know, Mr. President, that Brazil self-marginalized. Um presidente que não gostava de manter relações com nenhum país. The former president didn't enjoy to keep international relations with any O country. mundo dele terminava e começava com a fake news. His world started and ended with De fake manhã, news. de tarde e à In the noite. morning, afternoon, and at night. Ele me parece que menosprezava relações It internacionais. seems that he despised international relations. Sounds familiar. Ana, ouvimos a análise da Flórida, agora a gente quer ouvir a análise da Califórnia. O presidente Lula parece ter uma fixação aí pelo presidente Jair Bolsonaro. Augusto, o que é automarginalizar? Precisa perguntar. O tradutor ali ficou Deu tilt. automarginalizar. Você vê que o tradutor falou, peraí, deixa eu puxar aqui uma... Aí colocou um verbo lá de self-despise, que não quer dizer automarginalizar, realmente não basta... ser exterminador de plural, anotei aqui, viu, Augusto? No Brasil, tem que falar bobagem lá fora, aqui fora também. Janja na foto oficial. O que essa mulher está fazendo ali na foto oficial, né? Ela está se sentindo que é a primeira ministra do Brasil, algo desse tipo. Eu estava anotando aqui, ele também disse que o antigo governo, menosprezava relações internacionais. Isso é uma falácia, né? Uma falácia que vai ser repetida pela nossa velha imprensa carcomida, porque o ano passado o próprio Joe Biden mandou 2 senadores democratas ao Brasil para pedir ao presidente Bolsonaro pessoalmente que ele atendesse, que ele viesse aqui a Los Angeles para participar da Cúpula das Américas. E por que isso? Porque o ano passado, Joe Biden sabia que a guerra com a Ucrânia, quando todo mundo condenou Vladimir Putin antes da guerra, e claro, tem que ser, foi um ato ali de invasão que todos nós temos as nossas, não dá para a gente colocar um pompom na mão e sair torcendo Ucrânia ou Rússia, é uma situação geopolítica complexa, mas o presidente Bolsonaro, antes da guerra estourar, ele foi até a Ucrânia, negociou fertilizantes exatamente com a Rússia, e aí veio 2021, quem tinha fertilizantes sobrando? O Brasil. Estados Unidos não tinham, Canadá não tinha, e Joe Biden teve que mandar 2 senadores democratas pedindo para o presidente Bolsonaro vir até aqui para conversar, e esse foi um dos principais pontos
da conversa, né? Agora, é importante, quando a gente vê essa imagem Lula e Joe Biden, é importante a gente deixar muito bem estabelecido que são dois políticos se encontrando. Não, talvez governos ligados aí hoje ao espectro da esquerda, né, o espectro político ideológico da esquerda, mas não são relações de Estado, digamos assim, numa questão da própria amizade ideológica entre os dois países. Joe Biden sabe, qualquer governante americano sabe das relações que o Lula tem, que não são aí nada muito, não são nem republicanas e nem muito bem vistas ou benquistas na América. Relações com o Irã, relações com Cuba, com Nicarágua, com Venezuela, com ditadores africanos. Ele sabe muito bem disso. Recentemente, eu até jogo para o coronel, houve essa questão aí dos 2 navios iranianos que seriam atracados no Porto do Rio. Depois foi cancelado, como assim, vem, não vem? Agora parece que fala-se que eles viriam entre 23 de janeiro e 23 de fevereiro, perdão, e 3 de março. Então, há uma situação aí perigosa, né, que envolve a América Latina, e estamos falando tudo isso dessa relação de Lula com o Irã, enquanto aqui nos Estados Unidos eles estão lutando contra os balões de espionagem da China. Os Estados Unidos também sabem da proximidade do Lula com a China. Hoje, mais um objeto foi derrubado lá de cima. Essa semana foram 2 objetos derrubados, 2 balões, que inclusive hoje o Departamento de Estado americano disse que eles tinham ferramentas de maneuver, né, que eles podiam manobrar os balões para onde eles queriam, passaram sobre áreas militares nos Estados Unidos. Agora tem mais um no Alasca e tem outro que está sobrevoando a América Latina. Ou seja, por mais que a agenda ideológica hoje do Lula e do Partido Democrata elas andam muito parecidas, na verdade, quem é muito aliado ao Lula, como o coronel disse, é o Bernie Sanders, que comemorou a soltura dele, etc. Agora, eu acredito, Paula, Augusto, coronel, que mesmo o Joe Biden está recebendo aí o presidente Lula, talvez para pagar aquele pedágio ideológico sobre a pauta ambientalista, tentar jogar o 8 de janeiro no balaio do 6 de janeiro, a invasão, a extrema-direita, temos que salvar a democracia, mas eu acredito que os americanos eles continuam com o pé atrás com Lula exatamente por causa dessas relações com esses líderes de regimes totalitários. Augusto, eu recebi a informação aqui que a Janja tinha um compromisso na agenda oficial, que era tomar um chá com a primeira-dama norte-americana, mas ela passou mal hoje de manhã, então o compromisso foi cancelado. Uma pena, porque é muito importante, né? Que pena. Fica para a próxima. E antes de jogar para o coronel, vou adicionar mais uma informação aqui, porque Lula deu uma entrevista à jornalista Cristiana Mampur, da CNN Internacional. Mais uma vez, criticou Jair Bolsonaro. Disse que o ex-presidente é uma cópia fiel de Donald Trump. A única coisa estranha que aconteceu foi o que aconteceu aqui no Capitólio. Porque jamais a gente imaginava que no país que simbolizava a democracia, alguém pudesse invadir o Capitólio ou alguém pudesse ser tão desumano como era o presidente Trump. E o Bolsonaro é uma cópia fiel. É uma cópia. Ou seja, como se você colocasse numa máquina e tirasse uma fotocópia. É a mesma coisa, sabe? Não gosta de sindicato, não gosta de empresário, não gosta de trabalhador, não gosta de mulheres, não gosta de negros, não gosta de conversar com o empresário. Ou seja, é ele e as mentiras deles. Diga lá, coronel. Essa obsessão do presidente Lula de olhar para o retrovisor mostra que ele não tem realmente projetos para o futuro do Brasil e tem muita dificuldade de implementar essa grande frente ou fazer funcionar essa grande frente. Por isso, quando ele diz que Bolsonaro é a cópia fiel de Trump, eu posso dizer que ele não deixa de ser uma reprodução daquilo
que o Biden hoje passa aqui nos Estados Unidos, não somente com a senilidade e que muitas vezes não fala coisa com coisa, porque esse Lula desse terceiro mandato, esse muitas vezes chamado de Dilma, esse cidadão que foi condenado e por uma série de artifícios ele foi descondenado e agora está na presidência, ele é alguém muito conhecido, inclusive o próprio presidente Obama, certa feita, se referiu a ele como uma das maiores mentiras informacionais, ou seja, uma grande decepção. Ele que um dia chegou a apontar para o Lula dizendo, esse é o cara, se arrependeu tempos depois. Porque todos conhecem, todos sabem quem foi e quem é Lula. A dificuldade que talvez o presidente Lula não percebe, a sua assessoria, é que reescrever a história não é tão simples. A política externa dos Estados Unidos, ela é hoje conduzida pessimamente por essa administração Biden. Existe uma série de problemas na nossa área, no nosso entorno geopolítico, por exemplo, na Colômbia, que foi um país que teve uma enorme influência americana no combate ao narcotráfico e hoje tem um presidente ex-guerrilheiro que fomenta o narcotráfico. A própria Venezuela, que foi contida muito tempo pelas políticas externas norte-americanas, hoje estão sendo acolhidas pelo governo Biden por uma questão do óleo, inclusive o próprio presidente francês também. Nós percebemos que, inclusive, na América do Sul, a presença da China hoje, ela é muito maior, talvez, do que o governo americano gostaria. No entanto, o próprio governo americano hoje depende da China em vários dos seus setores, inclusive no setor militar, porque vários dos seus equipamentos têm peças chinesas ou fabricadas na China. O próprio, todo o gás liquefeito que já foi vendido para os próximos 10 anos são contratos para a China. Então, há uma série de incongruências na política externa norte-americana. E o presidente Lula hoje tem que carregar com ele essa dificuldade de atender aos anseios globalistas e, ao mesmo tempo, atender ao seu planejamento marxista para a América Latina, do Foro de São Paulo, da sua aliança com Cuba, com Venezuela, com Nicarágua, com a Bolívia. E isso é muito difícil de ser formatado em algo palatável para a política externa norte-americana. Dessa reunião, não vai sair nada de concreto e somente é uma manobra midiática. Augusto Nunes. Paula, Diga lá, Ana. Só para jogar para o Augusto, eu peguei exatamente o que o Obama, né, o queridinho aí da mídia, escreveu sobre Lula no livro dele. Aí eu abro aspas para o fofo da mídia mundial. Ex-líder sindical, grisalho e cativante, com uma passagem pela prisão por protestar contra o governo militar e eleito em 2002. Constava também que tinha os escrúpulos de um chefão da máfia e circulavam boatos de clientelismo governamental, negócios por baixo do pano e propinas na casa dos bilhões. Olha, se até Barack Obama já entendeu quem é Lula. Perfeito. A jornalista Dora Kramer publicou uma notinha no Twitter hoje que é muito boa. O Lula, pelo comportamento, ele está se achando o melhor agora do que a versão 2002. Está se achando. E ela só faz a seguinte observação, olha, quando ele assumiu pela primeira vez, ainda existia aquela mística do operário que virou presidente, ia enfrentar os corruptos e tal. Isso acabou, isso é passado, tanto que agora o Lula ele está ensaiando a reprise das roubalheiras que ele produziu em 8 anos e também ajudou para que acontecesse no governo, para que se estendesse ao governo da Dilma Rousseff, que foi o poste que ele elegeu. Ele não engana mais ninguém. Ele está repetindo tudo. Ele sempre culpa os outros. Como ele sabe que esse primeiro ano será especialmente desastroso pela ausência de seriedade de uma política econômica que mereça esse nome, ele culpa o Bolsonaro. O Banco Central, o Bolsonaro, como ele fez no primeiro mandato. A herança maldita do Fernando Henrique,
A herança maldita, a herança maldita. Agora, não dá para você repetir essa história. O Marx dizia que a história se repete como farsa. No PT, é a farsa que se repete como farsa. Ele está contando a mesma história que não cola mais. E ele vai e fica perturbando, né, até o Biden com essa história. E que, olha, o Biden, se tiver algum relâmpago de lucidez, ele percebe que está conversando com um vigarista. É um vigarista. O Lula, ele mente o tempo todo. Agora, o povo não pode ser tratado como bando de idiotas, que não é. Não é. Eu quero ver ele lidar com a inflação crescendo, eu quero ver ele lidar com o aumento do gasto público, quero ver ele lidar com o Congresso. O Lula está um mês no poder, pouco mais de um mês, e já tem um monte de maracutaias, como é que é a palavra que ele usa, pipocando por tudo quanto é lado. Só corruptos. Tem 12, né? Sim. 12 metidos em confusão em pouco mais de um mês. Por quê? Porque ele chama quem conhece e convoca pelo prontuário. Mas não vai colar. Não vai colar. Não adianta botar tudo na conta do Bolsonaro, porque quando um governo acaba, ponto final. Ponto final. E o país que ele recebeu do Bolsonaro, todo mundo sabe, como mostraremos aqui, sempre comparando aos números do Lula, foi um país em ordem. É isso aí. Não adianta contar mentira. E nem confundindo tradutores, né? Aliás, Joana, eu sempre me pergunto, eu sempre me prometo, né, entrevistar a menina que traduzia a Dilma Rousseff em linguagem de Libras. Como é que será que ela explicou aquela história da meta? Não temos meta. Manda ela para Ana Moser agora, para a ministra do Esporte. Ela pode traduzir a Ana Moser. Aquilo ali, eu quero aprender a linguagem de Libras para saber como é que foi. E esse é habilidoso, o que conseguiu aí, como é que é? Marginalizar. O Brasil conseguiu se auto-marginalizar. Um homem que não conhece as palavras que existem, criando termos aí, né? Contribuindo para o desastre da língua portuguesa. Agora, nessa entrevista dele com a Cristiane Amanpour, da CNN, ele fez uma baita propaganda para o presidente Bolsonaro, falando que o Bolsonaro não gosta de sindicatos. Americanos não gostam de sindicatos.